Então, nós vamos hoje para a exposição da capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, versos 14 a 21. Nós já havíamos feito a exposição dos versículos 1 a 13. Hoje nós vamos expor versos 14 a 21 e assim encerrar a exposição dessa primeira carta do apóstolo João. 1 João capítulo 5, versículos 14 a 21. Eu lerei o texto e os irmãos acompanhem atentamente. 1 João, capítulo 5, versículo 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Senhor Deus, fala, Pai, ao nosso coração nesta noite, através da Tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como nós dissemos na mensagem anterior, nós fizemos a exposição dos versos 1 ao verso 13 desse capítulo 5 da primeira carta do apóstolo João, com o tema As certezas do crente, e nós vimos naquela ocasião 3 aspectos que envolvem esse tema aqui nesse texto da palavra de Deus. Nós vimos que o crente, primeiramente, ele tem a certeza de pertencer à família de Deus, ele é um membro da família de Deus. Em segundo plano, ele tem certeza de que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, portanto, ele é Deus. E nós vimos em terceiro plano que o crente também, ele tem certeza de que quem crê em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna assegurada nele. E hoje nós vamos meditar então na segunda parte desse tema, expondo esses versos 14 a 21, aqui desse capítulo 5 dessa carta. E aqui nesses versículos, o apóstolo João nos aponta mais 4 certezas que o crente pode ter na sua vida. E a primeira certeza que ele pode ter na sua vida aqui, segundo esse texto, é a certeza das respostas às nossas orações, conforme versículo 14 e versículo 15 desse capítulo. Sabe, meus amados irmãos, nós muitas vezes usamos coisas sem saber o real significado das coisas que nós usamos. Eu quero dar aqui um exemplo bem conhecido e bem clássico. Por exemplo, o Wi-Fi. Quem aqui nunca usou o Wi-Fi? Eu creio que todos aqui já usaram e continuam usando o Wi-Fi. Mas, pastor, o que significa o Wi-Fi? Talvez nós nunca paramos para pensar sobre isso. Por mais que nós usamos o Wi-Fi, mas a gente não para pesquisar e para saber o significado desse termo Wi-Fi na língua inglesa. E no inglês, essa expressão em inglês é wireless ou wireless fidelity, que significa fidelidade sem fios. É o que nós chamamos convencionalmente de internet sem fios. Mas quando é que surgiu o Wi-Fi? Quem foi que inventou o Wi-Fi? O Wi-Fi foi desenvolvido no ano de 1997 por uma empresa americana chamada Ethernet Compatibility Alliance. Quando o seu aparelho celular ele está fora de área, você fica sem comunicação. Você não manda mensagem, não recebe mensagem, você não faz ligações e não recebe ligações também. E quando então nós encontramos um Wi-Fi,
e acessamos aquele Wi-Fi, então nós voltamos a comunicar normalmente. Então nós percebemos que o Wi-Fi, ele mostra a importância e a necessidade também de comunicação que deve existir entre nós. E quando nós pensamos na questão da oração, a oração ela é uma espécie de Wi-Fi espiritual que nos conecta com Deus, que nos liga a Deus, que nos coloca em comunicação com Deus. E assim, onde estivermos nessa vida aqui, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos assim comunicar com Deus através da oração, nós podemos falar com Deus e também receber as respostas às nossas orações. E aqui nesse versículo 14 e 15, o apóstolo João nos apresenta duas verdades preciosíssimas a respeito da resposta ou das respostas às nossas orações. Primeiramente, ele mostra a condição de Deus para responder às nossas orações. O verso 14 do texto diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeiro ano que nós fomos estudar no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, lá em Patrocínio, nós fomos fazer o estágio das férias de julho lá no sertão de Goiás, numa região chamada Porto Nacional ou Uruaçu, uma região bem distante dos grandes centros do estado de Goiás. Naquelas visitações às pessoas ali naquela região, nós chegamos na casa de um senhor bastante idoso, o senhor Francisco, e nós falamos do evangelho para ele. E nós tínhamos culto alguns dias da semana, além das visitas que fazíamos às famílias naquela região. E num daqueles cultos, naquela congregação, aparece lá o seu Francisco. E ele me chamou num canto e disse: "Ô Luiz, eu vim hoje aqui para dobrar. Eu vim hoje aqui para dobrar." E eu fiquei por entender, ele veio aqui hoje para dobrar, o que significa isso? Aí as pessoas que estavam próximas disseram: "Não, seu Luiz, ele veio aqui para entregar a vida para Jesus." É o termo que eles usam lá. Se dobrar é se entregar ao Senhor Jesus Cristo. E quando penso no exemplo do seu Francisco, todo ser humano é pecador. E ele precisa se dobrar a Deus. Ele precisa se inclinar para Deus. Ele precisa se prostrar diante de Deus, entregar a sua vida a Deus, abandonar o jugo, o domínio, a escravidão do pecado e se dobrar diante de Deus. E pensando nisso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem um comentário no qual nós nos baseamos para essas mensagens aqui na primeira carta do apóstolo João, além da palavra de Deus, a oração, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus ou para dobrar a sua vontade à nossa vontade, mas para dobrar, subordinar a nossa vontade à vontade perfeita, soberana de Deus. E é através da oração que nós buscamos, então, a vontade de Deus. É através da oração que nós abraçamos a vontade de Deus. É através da oração que nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus. A submissão à vontade de Deus e não a imposição da nossa vontade, que é o alicerce da nossa confiança em Deus na oração. Então, é a nossa submissão a Deus em todo tempo e em qualquer circunstância que nós devemos demonstrar a Ele através da oração. E assim nós não precisamos determinar nada para Deus. Nós não precisamos exigir nada de Deus, não precisamos impor nada para Deus, porque Deuteronômio capítulo 8, versículo 28, ou capítulo 28, 8 de Deuteronômio diz que o Senhor é quem determinará a bênção sobre os teus celeiros. Então o ser humano não tem competência, atribuição nenhuma para determinar nada para Deus, não determinar bênção para ninguém, porque é Deus quem determina a bênção dele sobre as nossas vidas. Então, a oração não serve para colocar Deus na parede, não é para colocar para Deus o que nós simplesmente queremos, mas é apresentar a Deus aquilo que nós
precisamos é colocar a nossa vida na mais plena dependência de Deus. Então, não é a vontade do homem que deve ser feita no céu, mas é a vontade de Deus que deve ser feita aqui na terra. É o que nós oramos na oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo 6, no versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui sobre Deus responder às nossas orações. Deus estabelece condições para responder às nossas orações e nós precisamos nos submeter, nos sujeitar às condições de Deus estabelecidas na sua palavra para a nossa vida de oração. Mas a segunda verdade sobre a resposta de oração que João coloca nesse texto é a convicção de que Deus responde sim às nossas orações. O versículo 15 é claro nesse texto quando diz: sabemos que se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós oramos a Deus, com a mediação perfeita do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, segundo os preceitos da própria palavra de Deus, nós podemos ter a garantia de que Deus responde às nossas orações. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ele diz também, semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo, Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele intercede com precisão, com eficácia, ele intercede junto a Deus por nós, interpretando nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. E o Senhor Jesus traz uma palavra muito interessante para nós, lá em Mateus capítulo 21, no versículo 22, quando o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então é preciso pedir com fé, com confiança, que Deus ouve as nossas orações, não simplesmente dando a nós o que nós queremos, mas proporcionando a nós tudo aquilo que nós precisamos, e nós devemos orar com fé, com confiança de que Deus responde às nossas orações. Essa é a primeira certeza do crente que nós contemplamos aqui nesse texto da palavra de Deus. Mas há uma segunda certeza do crente que esse texto contempla para nós também nessa noite. A certeza de que Deus salva pessoas da morte através das orações. Deus salva pessoas da morte através das nossas orações. Isso está muito claro nos versos 16 e 17 desse capítulo. E aqui nesse texto, o apóstolo João destaca para nós duas verdades a respeito dessa certeza. Primeiro, interceder é um privilégio. Ele fala sobre os privilégios da obra de intercessão nas nossas vidas, verso 16, na primeira parte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte pedirá, e Deus lhe dará vida, diz a palavra de Deus. É bem conhecido de todos nós, bem conhecida aquela atitude do pastor Paulo Júnior, pastor de renome da Igreja Batista do Calvário, lá de Franca, São Paulo, que veio a público nas redes sociais confessar o seu pecado e pedir perdão para Deus, pedir perdão para a igreja, para a família, para as pessoas a quem ele havia ofendido com as suas palavras duras que ele dirigiu às pessoas. Mas essa confissão pública, esse pedido de perdão público do pastor Paulo Júnior, gerou muita polêmica, muita divisão de opiniões a respeito da atitude dele. Alguns acharam que ele agiu corretamente, outros acharam e acham que ele agiu de forma errada, enfim. Eu prefiro crer que ele agiu com sinceridade no coração dele, até que haja uma situação que prove o contrário, mas eu percebi da parte do nosso irmão pastor Paulo Júnior muita coragem, muita humildade para chegar a público, confessar seus pecados e pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas também. Eu fico pensando quanto de nós teríamos essa mesma coragem,
essa mesma atitude, porque muitos que são líderes de renome preferem permanecer na arrogância, no orgulho, na soberba, ofendendo as pessoas, prejudicando as pessoas e permanecem fazendo assim, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem confissão e sem pedido de perdão também. E eu fico pensando com aquela atitude do pastor Paulo Júnior, a atitude do crente em relação àqueles que caem não deve ser de atirar pedras e nem condenar também, mas a atitude deve ser de orar, de interceder junto a Deus. Por quê, meus amados irmãos? É porque a igreja do Senhor Jesus precisa ser, na verdade, como um hospital, como um centro de terapia, um centro de tratamento dos enfermos, dos doentes, não só fisicamente, mas espiritualmente também. A igreja precisa ser um lugar de restauração, um lugar de cura e não de mais adoecimento na vida das pessoas. A igreja, ela precisa ser um lugar de intercessão e não um lugar de juízo para aqueles que tropeçam. A igreja precisa ser um lugar de reconciliação e não de afastamento daqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32. Jesus chama o apóstolo Pedro e diz: olha, Pedro, Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que você não caia no pecado, na tentação de Satanás, você seja provado nesse peneiramento, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então Jesus intercedeu pelo apóstolo Pedro, naquele momento de tentações, de peneiramento do próprio diabo contra o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Jesus viu a importância e a necessidade, naquele momento, de orar, de interceder junto ao Pai, pelo seu discípulo Pedro, para que ele fosse aprovado por Deus naquele peneiramento do diabo. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, nós temos ali a atitude do profeta Samuel, que considerava um pecado contra Deus não orar pelo povo de Deus que estava sob a sua liderança. E ele diz então: longe de mim que eu deixe de orar por vós, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós temos o exemplo clássico no Velho Testamento, o exemplo de Moisés, o servo de Deus, lá no capítulo 32 de Êxodo, verso 10 a 14, quando Moisés ora, clama diante de Deus, intercede pelo seu povo junto a Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo, daquele pecado da idolatria, de ter construído aquele bezerro de ouro para adorar aquele bezerro, ao invés de adorar tão somente o Deus vivo e verdadeiro. Então Deus se irou com a atitude de idolatria do povo. Mas Moisés se coloca diante de Deus, e ele clama ao Senhor, ele intercede junto a Deus, para que Deus perdoasse aquele povo. Moisés havia dito ainda: Senhor, me risca do teu livro, se o Senhor não perdoar esse povo. Jó capítulo 42, versículo 10, diz o texto que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Meus amados irmãos, Deus não desiste de nós, e nós também não podemos desistir daqueles que caem em fracasso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, capítulo 10, verso 12, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, diz a palavra de Deus. Nós aprendemos então que nós precisamos da oração para não cairmos, e precisamos da oração quando nós caímos também. Então, interceder uns pelos outros é mais do que uma responsabilidade, é mais do que uma obrigação, é um privilégio que Deus coloca na nossa vida de poder orar e interceder uns pelos outros. Então nós vimos aqui em primeira mão esse privilégio que é o privilégio da intercessão.
Mas a segunda verdade que aprendemos aqui é a respeito das limitações da intercessão. Verso 16, na segunda parte, diz o texto: aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Nós precisamos entender que nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. Você talvez, ou certamente, deve ter orado pela conversão de muitas pessoas que, inclusive, já partiram dessa vida. E você orou para Deus mudar, para Deus transformar, Deus converter, Deus salvar. E, no entanto, não aconteceu. E você talvez ficou frustrado, triste, aborrecido, mas talvez sem entender necessariamente a soberania de Deus na resposta às nossas orações. Aqui nesse texto, o apóstolo João diz que há pecado para a morte. Em certo sentido, todo pecado é para a morte. Romanos 6, 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse sentido, todo pecado é para a morte. O homem morre como consequência do pecado. E no caso dos crentes, dos filhos de Deus, eles têm os seus pecados purificados, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7. Aqueles que são crentes em Jesus têm os seus pecados perdoados, conforme capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 12. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus têm os seus pecados propiciados, conforme capítulo 2, verso 1 e 2, capítulo 4, versículo 10. Mas por quê? Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz em favor da nossa salvação e da expiação dos nossos pecados. Então, meus amados irmãos, nenhum dos pecados dos salvos em Cristo é para a morte ou acarreta a morte eterna. Porém, o apóstolo João fala de um pecado para o qual não há perdão. E fica aqui subentendido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o único pecado que Deus não perdoa na vida do pecador. Lucas capítulo 2, verso 10. Jesus disse: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então, meus irmãos, pecado contra o Espírito Santo consiste em duas coisas. Primeiro, atribuir a Satanás aquilo que o Espírito Santo faz, através de palavras, dizendo: olha, isso aqui não é o Espírito Santo que está fazendo, é Satanás, isso é pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. A outra forma de pecar contra o Espírito Santo é aquela resistência deliberada do pecador quando ouve a palavra de Deus, mas ele não se dobra à palavra de Deus. Ele não se inclina a Deus e a sua palavra, não se converte ao Senhor Jesus, mantém a dureza deliberada do seu coração. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que Deus não perdoa. Mas eu quero deixar você bem tranquilo. Se você tem tido a preocupação de ter blasfemado contra o Espírito Santo, fique tranquilo, porque você não blasfemou. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito, nessa preocupação ele tem de ter ou não blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Então, as limitações da intercessão. Nós devemos orar, interceder pelas pessoas, para que Deus livre da morte eterna, do inferno, da condenação do inferno. Mas, à luz da palavra de Deus, nem todos que nós oramos e intercedemos vão se converter de fato e vão ser salvos também. Então, nós vimos aqui a certeza que o crente tem das respostas às suas orações. A certeza também que Deus salva pessoas da morte através da nossa intercessão, e nós precisamos sim continuar não só evangelizando, levando a palavra de Deus, mas intercedendo também pelos pecadores para que Deus salve da morte eterna, mesmo sem saber quem é quem. Mas nós devemos orar e interceder para Deus livrá-los da morte. A terceira certeza que o crente tem, segundo esse texto,
É a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado, conforme verso 18 e 19. Aqui, João também destaca três pontos importantes nesse tópico. Primeiro, o crente é libertado do poder do pecado, conforme verso 18, na parte primeira, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aí nós lembramos das palavras de Jesus em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui, o Senhor Jesus se refere à libertação do domínio do pecado, que nos levaria certamente à condenação eterna do inferno, porque todo pecador sem Cristo já está condenado e se encontra na rota, na trajetória do inferno. João 3,18, Jesus é bem claro quando diz que aquele que crê não é julgado, não é condenado. Mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa situação, quem é crente já está salvo, não será condenado, não vai experimentar a morte eterna. Mas aquele que não é crente em Jesus ainda já está julgado, já está condenado. E se partir dessa vida nessa condição, vai perecer no inferno eternamente. No entanto, o crente, ainda que liberto do domínio do pecado, ele permanece sob a influência do pecado, e por isso que o crente, ele é tentado 24 horas por dia pela sua carne, ou seja, pela sua natureza humana, corrompida pelo pecado, pelo mundo pecaminoso ao redor, com as suas tentações aos prazeres carnais e transitórios dessa vida, mas também tentado pelo próprio diabo, o nosso arqui-inimigo. Portanto, o crente, ele é tentado a pecar contra Deus 24 horas por dia. Em Romanos 6, verso 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não pode nos dominar ao ponto de vivermos habitualmente ou deliberadamente no pecado. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o crente está emancipado do poder do pecado. Ele não está mais subordinado ao jugo do pecado, sob a escravidão do pecado. Agora ele vive fora do domínio do pecado, ainda que sob a influência do pecado e vivendo pela graça de Deus, na dependência sempre de Deus, para não continuar pecando deliberadamente contra Deus. Então, o crente, ele não está mais sob o domínio do pecado. Mas a segunda coisa que João coloca nesse texto é que o crente, ele é guardado do maligno. O versículo 18, na segunda parte, diz assim: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é eternamente o Filho de Deus. Aquele que é nascido de Deus é o crente. Portanto, não é o crente que se guarda, mas é Cristo quem o guarda. Salmo 121, verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, é quem mantém os crentes firmes na fé até o fim. Mas, meus amados irmãos, por que os crentes precisam ser guardados? Porque os crentes precisam ser guardados? É porque o maligno Satanás, o nosso arqui-inimigo, está sempre procurando atingir os filhos de Deus com as suas tentações e procura levá-los a pecar contra Deus, porque o diabo,
ele mente, o diabo engana, o diabo acusa, o diabo inflige sofrimento, o diabo rouba a alegria, o diabo promove intrigas e contendas, o diabo infla o nosso orgulho, o diabo tira o nosso foco, o diabo distrai a nossa atenção das coisas de Deus, da palavra de Deus, etc. Por isso, então, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, conforme o capítulo 3, versículo 8 dessa primeira carta. Então, o Senhor Jesus, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus, que é o Senhor Jesus, ele guarda e mantém firmes na fé aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus. Mas há uma terceira verdade que João apresenta nessa questão para nós nesse texto. O crente, ele é separado do mundo. Ele não vive deliberadamente no pecado. Ele é guardado do maligno pelo poder de Deus. E ele também é separado do mundo pecaminoso. Verso 19, acompanhem comigo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diz a palavra de Deus, o maligno, Satanás, não toca no crente no sentido de derrubá-lo da sua condição de salvo. Uma vez salvo, eternamente salvo. Uma vez filho de Deus, eternamente filho de Deus, como vimos hoje na lição da escola dominical, lá na classe dos homens. Mas o mundo sem Deus está irremediavelmente sob as garras do maligno, sob as garras do diabo. Tanto é que nesse verso 19, o texto diz que o mundo jaz no maligno. E essa palavra jaz é o prefixo da palavra jazigo, que significa sepultura. Então, meus amados irmãos, o mundo sem Deus é como uma grande sepultura, cheia de escuridão e de podridão também. Mas Colossenses 1,13, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da grande sepultura podre do mundo e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Que transformação radical! Aquele que é crente em Jesus experimentou pelo poder de Deus, porque o crente, ele é tirado por Deus da grande sepultura, que é o mundo pecador, e é trazido então para a luz e para a pureza do reino de Deus, e então também ele é exortado a não amar o mundo pecaminoso, conforme o capítulo 2, verso 15 a 17, quando o texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a terceira verdade, terceira certeza que o crente tem na sua vida. A certeza de que ele está liberto totalmente do pecado e o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. A certeza de que Deus, na pessoa do seu Filho, nos guarda do maligno. Mas há uma quarta e última certeza que o crente tem nessa vida, a certeza de que Deus, de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Atentemos para os dois últimos versículos desse capítulo 5, que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, diz a palavra de Deus. Então agora nós chegamos ao epílogo. Nós chegamos à conclusão da exposição dessa carta, a primeira carta do apóstolo João. E são muitas lições preciosas que nós aprendemos desde a introdução dessa carta até a sua conclusão. E aqui o apóstolo João também destaca 3 verdades preciosas para nós. Primeiro,
Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, o apóstolo João contrapõe o Jesus divino humano das Escrituras com o falso Cristo que era proclamado, pregado pelo gnosticismo daquele primeiro século da era cristã. O apóstolo João aqui refuta o falso evangelho com o verdadeiro evangelho. O apóstolo João aqui denuncia as trevas do engano com a luz da verdade. A palavra, o adjetivo verdadeiro, significa original, autêntico, legítimo, que não é uma cópia ou uma imitação, simplesmente. Falecido teólogo John Stott, ele disse certa vez, esse versículo mina toda a estrutura da teologia dos hereges a respeito de Jesus Cristo, porque ele é a mais inequívoca afirmação da divindade do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, os verdadeiros crentes em Cristo, eles conhecem a Cristo, eles reconhecem a Cristo, eles confessam a Cristo, eles amam a Cristo, eles servem a Cristo de todo o coração, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Esse é o grande tema apresentado pelo apóstolo João, tanto no Evangelho que ele focaliza ou foca a divindade de Jesus, falando sobre Jesus como Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo, portanto, o próprio Deus. E aqui nessas cartas dele também, ele reafirma a divindade do Senhor Jesus. Jesus, ele é a verdadeira luz, conforme João, o Evangelho, capítulo 1, no versículo 5. O verdadeiro pão que desceu do céu, como vamos experimentar hoje, no sacramento da Santa Ceia, nos alimentar espiritualmente do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, conforme João capítulo 6, verso 32. Ele é a videira verdadeira, João capítulo 15, verso 1. Ele é a verdade, João capítulo 14, verso 6. Ele é a vida eterna, conforme 1 João capítulo 5, aqui nesse versículo 20 da palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele é a essência da vida eterna, conforme o versículo 20, vida eterna não é apenas uma questão de quantidade, mas também uma questão de qualidade. Vida eterna, meus amados irmãos, significa conhecer agora a Deus e conhecer Cristo agora também. João 17, verso 3, na oração sacerdotal. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É esta que conheçam a ti, o verdadeiro Deus, e a vida eterna, aquele que o enviou, que é o Senhor Jesus. Ele é a vida eterna, ele é a vida verdadeira, ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é o núcleo da vida eterna. Então, Jesus é a essência da vida eterna. Mas, em terceiro e último lugar, os ídolos são a essência do engano. Verso 21, último verso dessa carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos dos ídolos. A cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor no primeiro século, onde estava localizada a igreja que o apóstolo João pastoreava. Éfeso era um centro de idolatria. Diana ou Artemis era a deusa dos efésios. O templo de Diana em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acontece que Diana ou Artemis ou qualquer outro ídolo do paganismo romano não poderia ocupar os corações dos crentes, porque os ídolos eram a essência do engano, a essência da mentira, assim como é hoje no Brasil dos nossos dias, porque o nosso país é um dos países mais idólatras da face da terra. Aqui nesse país é adorado a infinidade de objetos, de coisas, de pessoas e assim por diante. Mas não só as imagens de escultura, mas tudo o que nós amamos mais do que a Deus são ídolos que se instalam nos nossos corações.
Aí nós temos o dinheiro, nós temos os bens materiais, nós temos a política, nós temos a segurança, nós temos os prazeres ilícitos, nós temos a carreira profissional, etc, etc. E a exortação de João para nós é que nós devemos nos guardar dos ídolos, de toda espécie de ídolo na nossa vida. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é que deve ocupar o centro do nosso coração, o centro da nossa vida exclusivamente. Eu quero finalizar essa mensagem com algumas aplicações práticas para nossa reflexão nessa noite. Primeira aplicação: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? O quanto você tem orado individualmente e coletivamente também na igreja, quando o pastor convoca a igreja para se reunir coletivamente, quantas vezes você tem comparecido para orar juntamente com seus irmãos da família da fé? Mas uma pergunta, e é alinhada a essa: até que ponto você crê no poder da oração e que Deus responde às suas orações? Então, quero dizer para você nessa noite: viva uma vida de oração, viva uma vida de oração. Experimente também as respostas de oração na sua vida. Segunda aplicação: a sua oração de intercessão é muito importante para Deus. Então, ore em favor das pessoas que não conhecem Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador, para que elas possam conhecer Jesus e receber a vida eterna em Jesus. E tenha certeza de que Deus pode alcançar, Ele pode libertar, Ele pode salvar pessoas da morte eterna através da sua intercessão. Terceira e penúltima aplicação: o pecado é algo circunstancial ou é habitual na sua vida? Você se sente bem ou se sente mal quando você peca contra Deus? Você está apenas sob a influência do pecado ou está também sob o domínio do pecado? Então busque em Deus a vitória contra o pecado e também contra as tentações do pecado. Só Deus pode nos livrar das tentações. Só Deus pode manter a nossa vida firme, em santidade, longe do pecado. Quarta e última aplicação: não basta saber que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Até o diabo sabe que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. É preciso ter Jesus na nossa vida como nosso único Deus. Aí eu pergunto para você também nessa noite: quais são os ídolos que estão no seu coração? Responda para Deus: quais são os ídolos que estão no seu coração? Quero dizer mais: abandone os ídolos. Ame, adore e sirva somente ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concluindo então essa mensagem da palavra de Deus, as certezas do crente, nós vimos aqui 4 dessas certezas. Primeiro, a certeza da resposta às nossas orações. Segundo, a certeza de que Deus salva pessoas da morte através das nossas orações. Terceiro, a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado, porque aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. E em quarto e último lugar, a certeza de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Ele precisa ser o único Deus da minha vida e o único Deus da sua vida também. Que Ele nos abençoe. Amém.